amiguinhos, ó, um coraçãozinho do gosto de estudar, do gosto pelo tema que hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos tratar sobre ecologia. Só para nós interagir a nossa conversa, em todos os ENEMs que foi lançado, desde o início no caso, em todos os vestibulares também, em muitos concursos, o tema ecologia está como a estrela do conhecimento. Por quê? Porque a sociedade, desde muito antigamente, começou a entender que a ecologia, o meio ambiente, é uma interação e uma maquinaria muito complexa entre os seres vivos, tanto os animais, vegetais e o ser humano. Então, por isso, amiguinho, hoje nós vamos conversar sobre ecologia. E vamos tratar um assunto com muita naturalidade, porque sobre esse assunto nós estamos em casa. As definições sobre ecologia, eu escolhi duas definições de dois autores, mas existem inúmeras definições, mas eu escolhi uma de Haskell, de 1966, e também de Vebitz, deve ser essa a pronúncia, de 1976. Bom, a primeira diz o seguinte: a ecologia é o estudo das ações dos animais, tanto no seu ambiente orgânico como no inorgânico, e em particular o estudo das relações do tipo positivo, no caso amistoso, onde não existem competições, ou do tipo negativo, no caso inimigo, nesse caso entra predatismo, né? Isso entre plantas e animais no ambiente que vivem. Então essa seria a definição de Haskell, de 1966. Já um outro autor, me parece que é o Vebitz, provavelmente seja essa pronúncia, de 1976, ele diz o seguinte: a ecologia é um modelo ou a totalidade das relações entre os organismos e o seu ambiente. Perceba que esse autor foi um pouquinho mais restritivo, mas também relatou dizendo sobre relações entre seres vivos e assim por diante. Então, para nós entender em todas essas teorias e essas definições da ecologia, todos vão falar sobre as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Sobre a ecologia, é interessante entender que é muito antigo o interesse por esse conteúdo, vamos dizer assim, ou por essa questão que envolvia a sociedade e o meio ambiente. Só para nós termos uma ideia, um dos primeiros estudiosos sobre ecologia, sobre o meio ambiente, e que descrevia as relações do meio ambiente, do vegetal, do animal, do mineral e assim por diante, foi um discípulo de Aristóteles, que viveu, que nasceu no caso 372 a.C. e faleceu 287 a.C. Percebo o quanto que é antigo, ou é antiga a ideia de se estudar, de entender sobre a ecologia e a interação com os seres vivos. Então, Theophrastus, discípulo de Aristóteles, foi um dos primeiros que descreveu sobre ecologia, meio ambiente e a interação entre os seres vivos. E numa era mais moderna, nós podemos considerar o seguinte, que
houve um aumento do interesse pela ecologia e pela dinâmica das relações do meio ambiente, ecologia e assim por diante, a partir do início do século XIX, principalmente depois da teoria de Thomas Malthus. Bom, Malthus, no caso, ele chamou a atenção do mundo e da sociedade que, no caso, a população teria um crescimento enorme e aonde o meio ambiente e a terra não teriam condições de dar a capacidade da produção do alimento para abastecer toda a sociedade do mundo. Voltando numa época mais recente, aonde já envolve o Brasil, no caso no interesse da preservação, na criação de políticas, nós podemos considerar, como diz em muitas das literaturas, o ano que marcou bastante na questão da ecologia foi o ano de 1940. Então, nesse período, foi criado uma série de organizações. No mundo surgiu muitas ONGs, que são organizações não governamentais, e que tiveram algumas políticas, tiveram preocupação maior para a divulgação, pelo menos se divulgava, pelo menos se falava na importância da ecologia para a sociedade, para a economia, para a saúde e assim por diante. E o ano mais específico da década de 1940, nós podemos considerar o ano de 1948. Durante esse ano foi fundada a União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem a sigla UICN, né? Então, e tem a sede na Suíça. Então esse é um dos pontos bastante interessantes. Se cair um tema sobre ecologia na redação do Enem, meu amiguinho, eu quero que você tire 10, porque se você não tirar 10, eu vou lá e faço isso. Vamos contar com a sorte, não é mesmo? Mas vamos lá. Voltando numa época mais recente, aonde já envolve o Brasil, no caso no interesse da preservação, na criação de políticas, nós podemos considerar, como diz em muitas das literaturas, o ano que marcou bastante na questão da ecologia foi o ano de 1940. Então, nesse período, foi criado uma série de organizações. No mundo surgiu muitas ONGs, que são organizações não governamentais, e que tiveram algumas políticas, tiveram preocupação maior para a divulgação, pelo menos se divulgava, pelo menos se falava na importância da ecologia para a sociedade, para a economia, para a saúde e assim por diante. E a partir de então, dessa época, as entidades, no caso conservacionistas, ganharam espaço, no caso se difundindo-se pelo mundo. E um dos pontos de destaque também foi a criação da instituição, que tem a sigla em inglês WWF. Só lembrando, essa sigla WWF é citada, no caso, em muitos concursos, em muitos vestibulares, também no Enem. É bastante falado sobre essa instituição, que é o Fundo Mundial para a Natureza. E também outro ponto, também nessa época, nós podemos considerar a criação do Greenpeace. Agora, qual seria, no caso, o conceito ou o diferencial entre comunidades e ecossistema? Ou quando que é definido, por exemplo, comunidade, população e assim por diante? Bom,
Na natureza, no caso, os indivíduos e as populações de espécies elas não sobrevivem isoladamente. Isso é uma lógica perfeitamente aceita até nós na sociedade. O próprio ser humano não tem condição de sobreviver isoladamente. E muito menos assim acontece em ecologia. A própria ecologia vai ter a comunidade, vai ter todo o sistema, vai ter uma organização aonde, mesmo que o predatismo, sendo um efeito negativo na população, há necessidade para um controle, para que se haja um equilíbrio. E um outro ponto bastante interessante é entender um ponto fundamental, que seria o seguinte: os sistemas biológicos ou a ecologia são sistemas abertos. O que quer dizer isso, sistema abertos? No entendimento, ele diz, dá para se entender o seguinte: que na ecologia e nos sistemas biológicos existe a entrada e as saídas de matéria. E embora alguns possam permanecer constantes por longos períodos de tempo. Por exemplo, o Sol. O que nós poderíamos considerar a interferência no Sol na ecologia? Se pensando assim, bem na simplicidade, o Sol seria o pai da ecologia. Por quê? É a fonte que dá as condições da produção da energia fundamental para a biosfera. Então, ele mantém o ecossistema. Por quê? Porque o Sol entra na participação com a sua luz no fundamento da fotossíntese e transforme, por outro lado, o entendimento de que a fotossíntese tem um ponto fundamental na produção, principalmente dos vegetais, e os vegetais vão fornecer, vão servir de alimento para quantas espécies de animais. Então, por isso que o Sol seria o ponto-chave da produção de energia no ecossistema. Em ecologia, tanto em ecologia como na biologia também, porque uma coisa com outra é a mesma coisa, 16 e meia dúzia. Então, a evolução é uma palavra-chave. E no caso, é um conceito central e unificador do entendimento da biologia. Por quê? Porque se for trazer para a ecologia, a evolução é aonde vai fazer com que as espécies mais adaptadas, com o passar dos anos, os melhores indivíduos adaptados, eles vão automaticamente gerar mais descendentes e que com o tempo eles vão prevalecer no ambiente. Então seria esse ponto-chave da evolução. E que muitas vezes, até a gente mesmo, quando pensa na simplicidade, às vezes quase que quer confundir a evolução com o progresso, e que são duas palavras muito diferentes. Então, a evolução é como eu tenho dito na primeira síntese, que é aonde as espécies mais bem adaptadas vão prevalecer no meio ambiente. Seria por essa lógica. E um outro ponto também, bastante fácil de confundir, seria a evolução e a seleção natural. E um dos principais entendimentos que seria o seguinte: a evolução, ela se refere às mudanças temporais de qualquer tipo, no caso entre a seleção natural. No caso, esta vai explicar em particular como essas mudanças acontecem.
Então, os mecanismos importantes da evolução dentro das mutações que são entendidas como fundamentais para a geração, no caso de diversidade genética. E a partir dessas mutações vai ocorrer uma seleção natural, vai ocorrer o quê? Uma adaptabilidade, e aonde essas mutações vão se tornar ponto-chave da diversidade biológica que existe no planeta. É um outro ponto também sobre quando a gente fala em ecologia, nós temos que falar, é obrigatório entender, nesse ponto aqui, fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos? Setores abióticos quer dizer não biológicos ou não consumidos, certo, amiguinho? Então, por exemplo, a temperatura, o pH, a salinidade, a luz, a umidade, esses fatores abióticos, eles vão ter uma influência bastante grande nas espécies, na distribuição, na facilidade da adaptação ou da dificuldade também. Por exemplo, um fator abiótico muito clássico que nós podemos exemplar aí é o seguinte, por exemplo, uma toca de tatu, certo? Essa toca é um fator abiótico aonde o tatu não vai consumir a toca, mas essa toca está disponível como um benefício enorme, onde vai dar abrigo, vai dar proteção para a espécie se manter no ambiente. Então, esses fatores são considerados fatores abióticos. Então, quando cair numa redação no Enem, meu amiguinho, sobre ecologia, se você assistir todo o vídeo, você vai ficar rico de conhecimento para ir fazer uma redação do Enem, certo? Agora, quando é considerado recurso, esse muda um pouco. Aí o recurso é considerado o alimento, por exemplo, uma fruta, uma semente, ele é consumido. Então, esse é um dos fatores que é considerado como um recurso. Então, o recurso, no caso, do meio ambiente, esse sim é consumido. Seria a alimentação, a água, né? Pode ser consumido pelas espécies e assim por diante. Outro fator bastante interessante seria a umidade, o pH, no caso do solo ou do ambiente aquático, e a salinidade. Então, esses são os pontos que vão ser ponto-chave na questão da dispersão das espécies no ambiente. Bom, a dispersão de populações de espécies no ambiente, ele significa o seguinte, seria em termo mais simples, distribuição no ambiente, no caso de indivíduos, por quantidade, por espécies e assim por diante. Mas essa dispersão, ela leva em conta, como nós já falamos, da umidade, dos fatores abióticos, dos recursos ambientais, que seriam recursos como alimento, água, que são recursos consumidos, e os abióticos, os não consumidos, como a toca, que nós exemplificamos, uma floresta, uma sombra, a luz, o pH. Ele tem uma influência bastante grande na questão da dispersão de populações de espécies no ambiente, mas também leva em conta outros fatores, por exemplo, o comportamento dessas espécies, que no caso é considerado a competição, no caso o parasitismo, o mutualismo. Esses são os pontos que determinam a dispersão das espécies em um ambiente. Perceba, amiguinho, que hoje o vídeo está ficando mais extenso, mas é isso mesmo. Por quê? Porque estudar é um compromisso que não é muito fácil. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa bastante simples, mas de vasto conhecimento, e que se eu ficaria muito contente se eu conseguir transmitir para você, jovem,
1%, 2%, 10% da minha energia, da minha vontade de buscar o conhecimento, eu fico muito contente por esse ponto. Então, gente, é extenso, é assim mesmo, mas pode ter certeza que vale a pena. Então, agora nós vamos falar sobre a taxa de sobrevivência. Aqui nós temos um gráfico que diz as espécies que têm a sobrevivência do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Então, a curva do tipo 1, perceba o seguinte, a horizontal, ela diz um número, no caso a idade, 1, 2 ou 10, 20, 30, 50 anos, ou 100 anos. E na vertical, o número de sobreviventes. Então percebo que na curva 1, ela diz o seguinte, descreve que a mortalidade ela concentrada no final da vida dessas espécies. Tá, e quais são essas espécies que têm essa curva de sobrevivência? Por exemplo, nós, os humanos, nós temos essa taxa de sobrevivência do tipo 1. Claro que agora considerando na modernidade, mas na antiguidade, a população humana, quando nascia, morria muito mais crianças e recém-nascidos do que na atualidade. Mas isso devido à tecnologia, devido à medicina e assim por diante. Porque se voltar 1000 anos, muito provavelmente nós não entraria nessa linha de sobrevivência do tipo 1. Então, essa sobrevivência seriam do tipo 1, as populações humanas, principalmente dos países desenvolvidos, porque em um país desenvolvido, se morrer muito criança, automaticamente nós não vai enquadrar nessa linha de sobrevivência da curva tipo 1. Os animais de zoológicos, como eles são bem cuidados ao nascer, eles vão sobreviver num período bastante longo. Então, eles vão só acabar morrendo com a idade bastante avançada. Então, vai atingir a curva tipo 1. Na curva do tipo 2, a probabilidade de morte ela permanece constante com a idade. Então, percebo que ela é linear. Ela não depende tanto da idade, mas com o aumentar da idade vai aumentando a mortalidade. E que tipo de espécies que tem essa curva de sobrevivência? Bom, um exemplo bem clássico são as sementes enterradas de maneira natural, por exemplo, em florestas. Tanto é que em uma floresta, as sementes vão permanecer por muitos e muitos anos e que vão ter as suas mortalidades com o passar do tempo de forma linear, como está na curva realmente. E o terceiro tipo seria do tipo 3. No caso, nessa curva, há uma queda drástica na sobrevivência nos primeiros intervalos de vida, no caso das espécies, né? Ou, por outro lado, uma alta mortalidade, no caso, no início. Com o passar do tempo, os indivíduos sobreviventes eles mantêm vivos por longo período de tempo. Então, esses que se sobrevivem, eles vão viver um tempo muito prolongado, tem uma vida bastante longa. Mas ele tem porém, no início, ao nascer, essas espécies têm altas mortalidades. Por exemplo, algumas tartarugas nascem aos milhares, mas a predação, a sobrevivência deles é baixa. E assim como nós podemos considerar também alguns peixes, principalmente peixes marinhos, são produzidos milhões, no caso de ovos, mas que esses ovos vão nascer filhotes e esses filhotes eles terão uma dificuldade muito grande sobreviver nesse meio ambiente, porque a predação é muito grande ou por outros motivos, tem altas taxas de mortalidade no início. Mas quando os indivíduos que sobrevivem, esses sim,
ter uma vida bastante longa. Por exemplo, nós podemos considerar os seres que vivem, têm uma vida bastante longa, por exemplo, as tartarugas e alguns peixes também, eles, principalmente peixes marinhos, eles têm um período de vida bastante prolongado a partir da saída da taxa de sobrevivência enquanto novos. Vale destacar também que determinadas espécies, elas podem, no caso, apresentar mais de uma curva. Por exemplo, dessa curva de sobrevivência. A exemplo, nós podemos citar as gramíneas. Elas, de início, elas apresentam a curva de sobrevivência do tipo 3, em condição quando está em estágio de plântula, né? Mas quando essas plântulas elas se desenvolvem, já se tornam uma planta consistente, firme, aí sim elas passam para a curva do tipo 2. E aí, gostou do conteúdo? O canal Rede Estudo convida você para fazer uma parceria eficiente e eficaz para ver você numa universidade pública. Então, vamos estudar juntos?